Bom, gente, estamos nesse trabalho para discutir a questão da avaliação educacional e da aprendizagem, e eu sou a professora Targélia Albuquerque, e vou estar com vocês para fazer acontecer, colaborando com vocês nesse trabalho para construir uma avaliação emancipadora. Nosso tema é ética e avaliação, uma discussão necessária para a construção da escola democrática. E quando eu estava preparando essa aula, esse encontro, uma história, um diálogo entre Marco Polo e o Kublai Khan me veio à mente e eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque essa história vai desafiar muita coisa dentro da gente. Então, vejam, o Marco Polo estava descrevendo uma ponte para o imperador e dizia assim: esta ponte é construída com pedras. E aí o imperador pergunta para o Marco: mas Marco, me fala uma coisa, qual dessas pedras sustenta a ponte? E aí o Marco responde: não é essa nem aquela pedra, e sim o arco que as forma. O Kublai ficou inquieto, ao mesmo tempo pensativo, e diz assim: então não me interessa falar das pedras, se é o arco que as forma. Mas aí o Marco responde: concordo com você, de fato é o arco que sustenta a ponte. Mas se não fosse pedra sobre pedra, o arco não existiria. Então, gente, o que isso tem a ver com a nossa aula e a nossa discussão de hoje sobre ética e avaliação? Imaginem vocês o projeto pedagógico da escola. Não vai interessar se é fulano ou cicrano, professor X ou professor Y, que faz o projeto. Mas sim, quando o projeto pedagógico ele está pronto, esse arco da ponte, ele é fruto de todo um trabalho integrado das pedras, ou seja, do coletivo pedagógico dessa escola. Então, com esse espírito, com essa sensibilidade de que cada um de nós, homens, mulheres, professores, professoras, estamos nesta luta, é que nós vamos ver que objetivos nós vamos realmente trabalhar na aula de hoje. O primeiro objetivo nosso, problematizar a ética e a avaliação. O que significa isso? Existem várias formas de se olhar a ética e a avaliação. E nós vamos trabalhar dois enfoques básicos que nós vamos ver no decorrer da nossa aula. Um enfoque da ética para o mercado e um enfoque da ética para um cenário de solidariedade. Agora nós vamos, no segundo objetivo, diferenciar a ética de mercado da ética universal do ser humano. Diferenciar estas duas dimensões éticas significa também nos posicionarmos criticamente no mundo. Quer dizer, que ética, de fato, nós estaremos defendendo ao longo desse nosso encontro. O terceiro objetivo, compreender a ética como fundamento da avaliação, vai completar para a gente essa discussão, para compreendermos como a ética e a avaliação, se a ética fundamenta a avaliação na prática cotidiana, o próprio movimento da avaliação vai fundamentando, garantindo a construção dessa ética. O quarto objetivo, refletir práticas avaliativas na escola, vai possibilitar a gente, à luz da discussão teórica que nós vamos fazer nesse encontro, a partir das reflexões que vocês vão fazer nas práticas cotidianas de vocês, nos encontros, nos bate-papos de corredores, refletir cada prática pedagógica e, consequentemente, reconstruí-las. O último objetivo, que complementa os outros, anunciar princípios da avaliação para a escola democrática. Então, gente, esses objetivos, na verdade, eles apenas iniciam uma caminhada, porque com as leituras dos textos, com a reflexão que cada um vai fazer do seu trabalho, a discussão coletiva, aí sim
nós vamos poder sentir que esses objetivos fazem parte de uma unidade de trabalho pedagógico. Quando a gente discute sobre ética, a primeira questão que nos impacta, assim, que nos coloca em xeque, é avaliar a produção da nossa existência. Como foi a nossa caminhada educativa? E aí eu gostaria de contar para vocês uma experiência pedagógica que eu vivenciei quando concluí o curso magistério e, a partir dessa experiência, a gente vai poder refletir também alguns elementos nucleares da nossa exposição. Quando eu tinha terminado o curso magistério, no estado em que eu morava, no Nordeste, eles costumavam premiar as professoras que tinham conseguido tirar as melhores notas nos seus cursos, né? Nos 3 anos de magistério. Ao invés de a gente fazer concurso, a gente recebia essa vaga, né? E assumia uma turma numa escola que a gente até poderia escolher próximo à nossa casa. Então, eu vou contar para vocês o que aconteceu nessa escola e a minha primeira experiência com alunos de camadas populares. Então, gente, eu cheguei na escola, né? Tinha feito um curso magistério, estava com boas notas, minha fundamentação, a formação que eu tinha tido era uma formação muito baseada na perspectiva piagetiana e estava, assim, com todo o gás, todo o entusiasmo para assumir a turma. Quando eu cheguei na escola, a diretora me recebeu super bem, mas ela colocou, assim, um desafio. Ela falou assim, olha, Tangélia, né, a gente já sabe que você foi laureada, você tirou o primeiro lugar. Então, nós temos uma turma aqui, que é uma turma de primeira série, e é considerada uma turma especial, são alunos entre 8 a 14 anos, alunos que repetiram de série, e com toda a sua experiência, com certeza você vai fazer um bom trabalho. Gente, 2 sentimentos passaram por mim. Um sentimento era de desafio. Né? Eu estava com aquela garra toda, né, de fazer o trabalho. E o segundo desafio foi que eu percebi uma certa ironia na fala da diretora, como que dizendo assim, ela chegou até a dizer mesmo, você vai tentar resolver problemas que a gente não conseguiu resolver. Como eu também trabalhava numa outra escola, num outro turno, privada, o que eu fazia? Como eu ganhava muito pouco do Estado, que não é muito diferente da situação hoje, né, né, turma? Então, o que acontece? Eu pegava o dinheiro que eu ganhava lá na outra escola e praticamente investia, comprando material, preparando dinâmicas para os alunos e vinha tocando o trabalho e achando que eu estava realmente conseguindo trabalhar com aquelas crianças e adolescentes. Mais ou menos, uns 6 meses depois que eu trabalhava com a turma, um aluno, 14 anos, que o nome eu vou dar fictício para vocês, mas a gente vai chamá-lo de Severino, chegou para mim e disse assim, Targélia, minha mãe mandou me perguntar para a senhora, quando é que a senhora vai me ensinar a ler e escrever? Aí eu fiquei assim, meio espantada, e disse, como é que é, Severino? Minha mãe mandou perguntar, quando é que a senhora vai me ensinar a ler e escrever? Porque vai ter uma vaga para trocador de ônibus lá, e eles exigem que a gente não só calcule, faça as contas lá, mas também que a gente saiba fazer anotações. E eu não sei, professora. E aí eu olhei bem para Severino e disse assim, Severino, meu filho, faz 6 meses que eu te ensino a ler e escrever. Se você não está sabendo, não é culpa minha. Gente, eu cheguei a fazer o seguinte, eu olhei para a turma e falei assim, minha gente, diga uma coisa, o que eu venho fazendo com vocês esses meses todos? E a turma respondeu, claro, professora, a senhora está ensinando a gente a ler, escrever, a contar. E começaram a falar do que eu estava ensinando. E o que aconteceu? Os olhos de Severino se encheram de lágrimas. E ele falou para mim assim, professora, eu sei que a senhora tem razão.
eu gosto demais da senhora. Vejo que a senhora ensina para a gente tudo, mas eu não consigo aprender. A minha mãe já falou para mim que eu não devia nem estar na escola, que eu sou burro mesmo. A senhora é uma ótima professora. Gente, o que aconteceu? Um mês depois, Severino estava assim, na sala, meio desinteressado, eu fazia tudo para chamá-lo para o grupo. Severino, um belo dia, sumiu da escola. E ficou em mim aquela sensação de que alguma coisa não tinha dado certo, mas eu não sabia o que era. 4 anos depois, eu vou à feira próxima à minha casa e, de repente, escuto aquela voz. Professora! E aí eu fico sem entender. Aí eu olho aquele rapagão assim, forte, negro, né, bonitão assim, e aí eu digo, quem será que é? Porque já na época, quando ele tinha... Quer dizer, eu me recordava assim vagamente, né, mas não distinguia. Quando eu vejo aquele rapaz se aproximando e dizendo assim, professora, não me reconhece? Eu sou o Severino, que estudei com a senhora na 1ª série. E aí, na mesma hora, vem tudo à minha cabeça, né? Aí eu digo, e o que você está fazendo, Severino, aqui? Nunca mais eu lhe vi, o que você está estudando? Professora, eu trabalho aqui na feira. Classifico as frutas, organizo, ajudo a vender, anoto. Eu disse, puxa, Severino, e eu pensando agora aqui, né, naquela época, quando você perguntou, né, quando é que eu ia te ensinar a ler e escrever e depois você deixou a escola, quanta coisa você faz legal e a gente não considera isso. Aí Severino me abraça assim e fala para os companheiros dele, né, tinha 2 rapazes trabalhando, olha, gente, essa foi minha melhor professora. Puxa, gente, aquilo doeu pra caramba, né? Porque eu me lembrei, sabe, aquela sensação de que alguma coisa eu não tinha feito, não tinha sido legal. E aí, eu digo assim para Severino, mas Severino, você precisa voltar a estudar. Nós precisamos problematizar a questão da ética. E quem vai nos ajudar nessa tarefa é o professor Paulo Freire, com uma frase que ele coloca, muito assim, desafiadora para a gente. Ele diz o seguinte, o sonho de um mundo melhor nasce das entranhas de seu contrário. O que Paulo Freire quer dizer com isso? Ou que nós aprendemos com isto que Paulo Freire quer nos dizer? Que a gente não precisa estar inventando realidade. A realidade está dada, está aí. Então, é deste mundo, é neste mundo que nós estamos, que há a possibilidade de surgir o seu contrário, de surgir um mundo melhor. E para esta reflexão, nós vamos ver alguns eixos que vão nortear as nossas próximas discussões. Temos, então, 3 eixos mediados pela avaliação para que a gente possa construir essa escola democrática. O primeiro eixo, a ética, que nós vamos tomar o sentido de ética, né, como um projeto de vida, um projeto comunitário. A ética se articula à política. Como nós vamos agir nesse mundo? Como nós vamos nos movimentar para construir esse projeto pedagógico? E a educação, que é exatamente a nossa finalidade de reunir fundamentos e práticas para ter autonomia nesse mundo, ter crítica, lutar pelos nossos direitos. Então, ética, política e educação, mediados pela avaliação, por esse questionamento problematizador, que a cada momento vai fazer com que a gente pergunte por que ética estamos lutando, que política é essa que nós estamos construindo, que educação queremos e como vamos investir nela. Tudo isso vai convergir para a nossa meta, a nossa proposta, que é a construção da escola democrática. E nesse sentido, gente, tem uma coisa muito importante, que nós somos os sujeitos
construtores dessa escola. Não são outras pessoas, somos nós. 2 autores vão nos ajudar nessa tarefa de compreender que a ética é mais do que um conceito, é mais do que uma discussão teórica. E sim, é um projeto comunitário pela ótica dos excluídos, né? Pela ótica de quem sofre a discriminação. Que autores são esses? Um é o Paulo Freire, que vai nos falar da ética universal do ser humano. E o outro autor é o Henrique Dussel, que nos fala da ética da libertação na idade da globalização. Então, esses 2 autores vão nos ajudar a compreender esse caminhar contínuo de construção dessa ética. Os eixos mediados pela avaliação, a ética, a política e a educação na construção da escola democrática. Mas 2 conceitos são importantes para a gente poder compreender melhor o sentido da ética. É a questão do ethos e da ética. Vamos ver ponto a ponto, que eu vou dar uma explicaçãozinha assim, é meio rápida, mas a gente compreende melhor. Então, vamos ver. Ethos como uma estrutura modal de habitar o mundo. Como é que nós estamos nesse mundo? Como se dão as nossas relações? O que acontece no dia a dia? Então, essa estrutura modal vai exatamente nos dizer como é que esse mundo se organiza, como é que essa cultura se organiza. Vamos ver agora o segundo ponto. O ethos pertence a um povo, a uma cultura, a um grupo. Se a gente fala que é no ethos que se realiza a cultura, que as pessoas organizam os seus modos de pensar, de agir, os seus valores, daí a importância de a gente assumir uma posição crítica diante desse ethos. Então, o terceiro ponto a gente poderia resumir dizendo assim, que o ethos é como se fosse uma morada. Nele se criam os valores. Então, em última instância, a gente pode definir o ethos como o lugar onde a gente habita, os nossos modos de agir. E é por essa razão que nós precisamos da ética e de uma ética crítica para que a gente possa analisar e problematizar o que surge nesse mundo, as coisas como são construídas no cotidiano, nas suas relações sociais mais amplas. Ética. Vamos ver, então, alguns elementos que caracterizam essa nossa visão baseada naqueles 2 autores, né? Na aproximação desses 2 autores, o Freire e o Dussel. Vamos observar alguns pontos. A ética como uma problematização, como um questionamento crítico, como a busca de fundamentos dos costumes, dos valores. A ética nos faz detectar princípios, avalia e reconstrói. Podemos afirmar, então, que a ética é um modo de realidade, é um projeto comunitário de libertação, de afirmação total da vida. Então, vocês percebam o seguinte, modo de realidade, mas não é a gente estar no mundo acriticamente e se comportar diante dele, tipo, Maria vai com as outras, ou fulano não acompanha cicrano. Não, é assumir uma posição de crítica, de busca de princípios, de clarear esses fundamentos. E vocês sabem, né, gente, que na nossa prática, quantas coisas a gente faz, né, pelo cotidiano, assoberbado, e a gente precisa, de vez em quando, dar uma paradinha e se perguntar, por que eu estou fazendo isso? Qual é a finalidade? Então, essa posição crítica, essa problematização, que nos faz construir um projeto comunitário de libertação de mundo, de reconstrução de mundo, é essa visão de ética que nós estamos defendendo. O que é, então, uma escola democrática? E aí, novamente, vamos trazer o Paulo Freire, que ele vai nos fornecer alguns subsídios para a compreensão dessa escola democrática. Para Paulo Freire, uma escola democrática é chamamento e acolhida do povo. O que é que significa isso, gente? Que nós precisamos trazer o povo para a escola. Não só como acesso e permanência, mas como garantia da qualidade da aprendizagem das crianças, dos adolescentes e dos jovens e adultos que não tiveram, historicamente, o direito a uma educação no momento, na idade, né, que poderiam ter exercido esse direito. A escola democrática é diálogo, conscientização e projeto pedagógico coletivo. O que é esse diálogo? Né? Como é que a avaliação permeia e ela é fundamento desse diálogo crítico?
que nos permite criticar as coisas, a cada momento ter autonomia de exercer a nossa ação, a nossa prática pedagógica. A palavra conscientização é uma palavra que articula ação, reflexão, ação. Então, é esse olhar crítico que nos move para a ação. E é isso que é a base fundamental do projeto político-pedagógico da nossa escola, de uma proposta educacional mais ampla. Um outro ponto também que caracteriza a escola democrática é o currículo como produção social, como praxis. Então, gente, muitas vezes a gente tem a ideia de currículo como conjunto de disciplinas, né? A gente até costuma chamar grade curricular, a disputa na escola de tantas aulas de português, tantas aulas de matemática. O fundamental do currículo é a gente entender que esse currículo articula a dimensão pedagógica, a dimensão social, a dimensão cultural. Ou seja, na hora que nós organizamos que áreas do conhecimento serão privilegiadas, como essas áreas serão trabalhadas, qual a participação do aluno na construção desse conhecimento, qual a responsabilidade do professor nessa parceria com o aluno, então a questão da avaliação é fundamental. E é fundamental para que a gente entenda esse currículo como praxis. Inclusive, vocês já viram que a escola democrática precisa garantir a formação de professores numa visão indissociável da reorientação curricular. O que significa isso? Que você não pode simplesmente organizar cursos de formação de professores, ou os professores estarem fazendo cursos na área de português, área de matemática, de geografia, seja lá de qualquer área, sem partir das necessidades, das dificuldades, da prática concreta desse professor. Mas isso articulado ao quê? A uma visão de mundo, às exigências sociais da época. Mas não simplesmente, se vai fazer um curso de formação porque o mercado está exigindo isso. Não. Em que medida essa reorientação curricular ajuda na formação crítica desses educandos e na própria formação crítica dos educadores e das educadoras? A articulação com os movimentos sociais. A escola como centro de articulação entre cultura, ciência e as histórias de vida. E, por último, gente, a escola produtora de formação plena, de cidadania. Então, vejam, na verdade, a articulação com movimentos sociais, a escola como centro cultural e a escola, em última instância, como formação de cidadania, de formação plena. O que isso colabora? Colabora com uma sociedade digna, fraterna e justa, que é a nossa proposta quando a gente defende uma educação democrática. Paulo Freire também, nas suas caminhadas, as suas trajetórias no Brasil e no mundo, ele identifica algumas ações que ele vai chamar de transgressões éticas, principalmente relacionadas à avaliação, entre outras ações que ele identifica. A primeira seria: a escola estimula a corrida pedagógica. Há um jogo de inclusão, há uma determinação de vencedores através de notas e de prêmios. Há uma predominância de um currículo homogeneizante. A avaliação classificatória, entre outros pontos, como, por exemplo, alunos e alunas como objetos de avaliação. Alunos e professores, sujeitos abstratos. Tudo isso culminando com a questão da exclusão, da discriminação e da desumanização. Então, vocês vão observar que quando ele traz essas questões, como a corrida pedagógica da escola, ele inclusive estabelece uma metáfora que coloca que todos os alunos são colocados numa mesma régua. Ora, como é que há pessoas diferentes, alunos com cultura diferentes, eles podem ser tratados de formas iguais? Então, esse é um engodo dessa questão de que se trata com igualdade para se conseguir igualdade. Não, muitas vezes eu tenho que tratar a diversidade para conseguir a igualdade. Nós vamos ver alguns princípios, à luz de Paulo Freire, para a construção dessa escola democrática. Então, gente, eu vou colocar para vocês ação política, projeto comunitário, diálogo e conscientização, mediação e criticidade, a avaliação reorienta currículo e o ressignifica,
A avaliação é uma força criadora do ensinar e do aprender. Ela possibilita reconstruir e transformar. E, gente, a avaliação é querer bem. E ela fundamenta a autonomia e humaniza. Então, gente, vocês vejam que a gente precisa entender esses princípios como um todo, que garantam a nossa reflexão cotidiana sobre qual é a prática que nós estamos trabalhando nessa escola, quais os fundamentos que norteiam a nossa prática. E aí a avaliação, ela ganha essa força política. Ela é uma ação transformadora. Ela se articula a todos os movimentos que acontecem na escola. Ela entrelaça, ela costura, ela é uma rede que está permeando todo o currículo. E quando eu reforcei para vocês os dois últimos princípios, basicamente, que a avaliação é querer bem, é querer que o aluno aprenda, é garantir essa aprendizagem do aluno. E quando esse aluno, e nós também, educadores e educadoras, sentimos que aprendemos na relação com eles, que avançamos na construção do conhecimento, a avaliação, ela ajuda na autonomia. Ela é fundamento dessa autonomia. Consequentemente, ela humaniza. Porque eu gostaria de voltar a um raciocínio inicial da nossa aula. Quando a gente dizia, né, que exatamente porque nós somos homens e mulheres, nós somos seres éticos, mas não nascemos éticos. A ética é construída na nossa relação com os outros, quando nós assumimos o outro nessa relação. Então, gente, como dica de estudo, vai o seguinte: peguem um projeto político-pedagógico da escola, analisem e se perguntem: quem fez esse projeto? Qual foi a participação nossa nele? O que é que nós vamos precisar para reconstruí-lo?